Olá, amigos. Nós vivemos, a grande maioria dos moradores do estado de Roraima vivem na cidade de Boa Vista. Claro que existem outros 14 municípios, mas mais de 65% da população mora nessa bela cidade de Boa Vista. E de onde veio essa Boa Vista? Como é que ela começou? Vejam, tudo aqui começou, como eu digo, atrás da pata do boi. Foi um camarada português chamado Lobo da Almada, que veio aqui, encontrou os Campos Gerais, os capins, e pensou, vou trazer boi para cá, porque aqui não tem floresta. Não é que não tenha floresta em Roraima, tem, mas 44 milhões de metros quadrados são Campos Gerais, são savanas. Então ele trouxe os bois lá de Tefé e chegou aqui e soltou os bois. Esses bois ficaram soltos, cresceram e se multiplicaram e trouxe a curiosidade dos amazonenses por que aqui tinha carne e lá no Amazonas não tinha, só tinha peixe. Esse gado cresceu, o rei de Portugal criou as fazendas, que ele chamou de fazendas nacionais, ainda hoje tem a Fazenda São Marcos, para dominar esse boi solto aí no lavrado. Um desses comandantes, um desses portugueses que veio para cá comandar um negócio chamado Forte São Joaquim, que fica do outro lado do rio, quase em frente à Fazenda São Marcos, pegou alguns desses animais, desceu um pouquinho e chegou aqui num lugar bonito, alto, que ele chamou de Boa Vista. Por quê? Porque se você está ali em frente à matriz, por exemplo, que não existia na época, e olhar para o sul, você fica encantado com a paisagem do Rio Branco, das ilhas do Rio Branco, da Serra Grande, da Serra do Cantar, da Malacacheta, etc. Então ali ele teve a inspiração de fazer uma fazenda para ele. Essa fazenda recebeu o nome de Boa Vista. Boa Vista era a fazenda do Inácio Lopes de Magalhães. Porém, por ser um lugar bonito, convidativo, as pessoas foram chegando e ficando por ali e tal. Uma dessas pessoas foram os padres vieram, né? Agora mesmo estão comemorando 300 anos da evangelização aqui em Roraima. Os padres instalaram ali uma igrejinha pequena, que foi crescendo e tal, e se tornou hoje o que nós chamamos de Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo. Ali do lado, os padres também tomaram conta daquele terreno, fizeram uma escola, fizeram um hospital, e assim a cidade de Boa Vista teve a sua origem a partir da beira do Rio Branco. Então, era Boa Vista do Rio Branco, uma cidadezinha pequena, com pouquíssimas ruas, apenas 3 ruas adentrando para fora, para o lavrado, para os Campos Gerais, e foi assim a nossa origem. Para a gente ter uma ideia, apenas em 1954, 55, foi asfaltada a primeira rua de Boa Vista. Até então, não se conhecia asfalto. Tudo era no chão batido. Então, a avenida que passou a se chamar de Jaime Brasil, foi a primeira rua asfaltada aqui de Boa Vista. Aí você pergunta assim, e o que é que existia antes nessas paragens por aqui? Apenas os indígenas. Os indígenas eram os habitantes únicos dessa região. Macuxi, Uapixana, Taurepang eram as tribos que aqui ocupavam esse terreno. Com a introdução do gado, até veja só, esses índios se tornaram exímios vaqueiros, porque eles não conheciam gado, não conheciam cavalo, né? Mas quando conheceram, se tornaram hábeis. E aí o que é que aconteceu? Nordestinos, lá do Ceará, do Maranhão, de vários lugares, eles ouviram falar num negócio chamado época da borracha. A Amazônia tem borracha, então vamos para lá fazer a colheita da borracha. Só que quando eles chegaram aqui, viu que daqui não tinha borracha. Aqui nunca teve seringueira. Tinha boi. Então, os primeiros que vieram para cá, vieram, como eu disse, atrás da pata do boi.
e aqui instalaram as suas fazendas, coletando esses animais para se tornarem fazendeiros. Acontece que boi só tem carne e leite, e as pessoas não vivem só de carne e leite. Tem que ter farinha, arroz, feijão, etc. e tal. Então, o governo do território teve a ideia de montar as primeiras colônias agrícolas. Colônia agrícola do Mucajaí, chamava Fernando Costa, colônia agrícola do Cantar, chamava Braz de Aguiar, e colônia do Taiano, que se chamava Coronel Mota. Então, essas colônias agrícolas tinham a missão de produzir algo para o cara comer com a carne e com o leite do boi, porque senão ele só comia, né? Aqui tem uma história de que o cara comia carne com farinha de carne, porque não tinha outra coisa para misturar. Então, as colônias agrícolas foram feitas para isso e chamado outros nordestinos, notadamente maranhenses, que vieram para receber. O governo do território dava o terreno, dava as ferramentas, dava uma ajuda para eles se instalar, ajudava para que eles se instalassem nas colônias agrícolas. Com isso, Boa Vista foi melhorando, porque já tinha suprimento local capaz de atender a população. Então, outras pessoas vieram para cá. Com a criação do território federal, surgiu uma outra categoria, a dos funcionários públicos, porque o território federal ele tinha que ser administrado em todas as áreas, de educação, saúde, construção, etc. e tal. E aí os governadores traziam pessoas de outros lugares para aqui se instalarem e, evidentemente, teria uma casa, teria a sua moradia aqui. Então, Boa Vista foi se ampliando, foi crescendo. Eu nasci aqui, me criei aqui, e me lembro que quando os padres instalaram a igreja de São Francisco, longe, muito longe, lá surgiu em torno dali um bairro chamado bairro de São Francisco. Hoje, São Francisco não é longe de nada, está inserido praticamente no centro da cidade. Então, os bairros de São Francisco, Caxangá, Calungá, São Pedro, que se chamava Rói Couro, era Rói Couro porque as casas eram tão simples, feitas de barro, e a porta era um couro de boi. Então, os ratos, os gatos, etc., roía a porta, comia o couro dali, então chamava bairro do Rói Couro. Esse bairro do Rói Couro, depois foi substituído o nome por São Pedro, porque lá os padres fizeram a igreja de São Pedro. Os padres, aliás, foram responsáveis, os primeiros responsáveis pela expansão da nossa cidade de Boa Vista, com São Pedro, São Francisco, São Vicente, Caxangá e etc. Então, assim, Boa Vista foi se ampliando. Para completar esse raciocínio, veio o Exército Brasileiro. Até então, o Exército Brasileiro tinha aqui uma guarnição muito michuruca. Em 1950 e pouco, foi instalado o primeiro pelotão de fronteira. Vixe, era um acontecimento fantástico, porque vieram para cá. O pelotão era comandado por um tenente. O tenente era uma super autoridade, porque ele era tenente do Exército. E como tenente, ele tinha... Veja, já ainda na década de 60, eu me lembro muito bem, que faltavam professores em todas as áreas. E eu estudava lá no ginásio Euclides da Cunha, e quando faltava professor de matemática, não tinha ninguém na cidade que conhecesse matemática, a diretora ia lá com o tenente, para o tenente ir dar aula no JEC. Ele não podia oficialmente ser professor, mas era o único cara aqui na redondeza, 1000 quilômetros em volta, que sabia um pouquinho de matemática, e eu recebi muitas aulas de tenente comandante do primeiro pelotão de fronteira. Então o Exército deu essa contribuição e depois se ampliou. O primeiro pelotão de fronteira se tornou-se uma companhia, 9ª Companhia de Fronteira, que já tinha outros pelotões. Aí botou um pelotão na fronteira com a Guiana, na fronteira com a Venezuela, foi uma expansão que o Exército fez. Evidentemente que essas pessoas que fizeram a Boa Vista existir desde a sua origem, hoje são nomes de rua. Aqui no centro da cidade, por exemplo, Jaime Brasil,
Bento Brasil, Coronel Mota, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi importante porque foi ele que criou o território federal, não é? Villeroy. São nomes que enfeitaram a cidade com o seu nome. Hoje, evidentemente, que nós temos graças a Deus, temos uma grande pleiade de nomes espalhados pelas ruas de Boa Vista, porque ela cresceu. Hoje, essa cidade que eu estou falando, que tinha pouquíssimos habitantes, hoje está beirando a 500 mil. 500 mil é um número expressivo de habitantes para uma cidade. E naquela época, não tinha... Eu me lembro que, veja, na eleição de 1958, já tinham vários anos de território federal, votaram, todos os eleitores daqui do território, dava 4.950, não chegava a 5 mil. Então, o eleito foi eleito com 900 e poucos votos, porque não tinha mais ninguém para votar, faltava gente. Hoje, a situação é diferente. Então, essa história toda eu dividi em partes e convido vocês a que acompanhem os próximos vídeos que nós vamos fazer em partes 1, 2, 3, 4, até o infinito. Convido vocês a assistirem os próximos vídeos, que vai ser sensacional.